There exists a love far greater than we will ever understand.
a love prophesied for ages. Sent to disrupt the reign of darkness. One to challenge the skeptics. A love that quenches our thirst. Seeks after the sick. And mends the broken. A love that came to our rescue. Despite our betrayal and our denial, we bore the weight of our sin. Facing death by being nailed to a cross. And while darkness appeared victorious, this love emerged from the grave. Bom dia, igreja. Seja bem-vindo a mais um culto da nossa igreja. Queria te convidar agora a se preparar aí na sua casa para a gente adorar ao Pai em Espírito e em verdade. E antes de começar esse momento, eu queria ler um versículo com vocês que fica lá em João 11, 25 e 26. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Que a gente possa, nesse domingo de Páscoa, relembrar o real significado da Páscoa pra gente, que é a ressurreição de Cristo, que Ele está à destra do Pai e que em breve Ele voltará para nos buscar. Amém? Quem vence as trevas e o pecado, quem tem o amor maior do mundo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Quem estremece a terra inteira e que nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. A graça de Jesus, amor que é sem igual, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida deu, e agora livre estou. Oh, Jesus, eu canto por seu amor por mim. Parararara, pararara, parará, pararara, pararara, parará. Quem dá sentido à nossa vida, que acolhe a todos que o procuram,
o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Quem é o justo e verdadeiro, que com seu brilho clareia a terra, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. A graça de Jesus, amor que é sem igual, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e agora livre estou. Oh, Jesus, eu canto por seu amor por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno a graça de Jesus, amor que é sem igual, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e agora livre estou. Oh, Jesus, eu canto por seu amor por mim. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração.
Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No manto branco voltará, e a noite enfim terminará, em meio ao santo subir, sua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Bom dia, amados. Feliz Páscoa a todos. Que o Senhor abençoe a cada um. Espero que vocês tenham sido abençoados com o louvor e que nessa manhã o Senhor possa estar preparando o coração de cada um de nós para aquilo que Ele tem reservado. Hoje, domingo de Páscoa, é um domingo que remete a coisas boas, que remete à alegria da ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos estar aqui. Porque Jesus ressuscitou, a igreja existe. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a esperança da vida eterna. Aleluia! Hoje já não celebramos a Páscoa dos judeus, uma Páscoa, e nós temos uma Páscoa nova, a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, que chamava Pessach, que tinha o símbolo de morte, que ela foi necessária, né? Quando o anjo da morte passou por cima do Egito, de todas as casas do Egito, poupando as casas onde tinha sido pintado com o sangue, e ali os primogênitos de muitas famílias morreram. Uma coisa muito triste. Mas aquela tristeza gerou esperança de livramento para o povo judeu. Deles se tornarem livres e realmente, efetivamente, uma nação a partir daquele momento, depois daqueles 400 anos que eles passaram no Egito, né? E em que consiste a fé, a Páscoa cristã? No fato de Jesus ter ressuscitado. Aleluia por isso. Conforme as profecias do Antigo Testamento e como ele mesmo disse que ia acontecer. 4 vezes, pelo menos, ele cita isso. Ele promete que isso ia acontecer. Também traz um impacto de morte, como nós falamos naquela pequena reflexão de sexta-feira. A Sexta-feira da Paixão lembra justamente isso, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e pagou o preço pelo pecado do mundo. Mas, principalmente, a perspectiva da esperança da vida eterna e de uma vida de liberdade na presença de Deus. A ressurreição de Jesus trouxe para todo aquele que nele crê, igualmente, essa esperança. E eu queria falar um pouquinho dessa esperança. Você entende a ressurreição de Jesus Cristo como um fato real, como um fato histórico? Ou será que você ainda prefere acatar a narrativa da nossa sociedade de que a ressurreição não pode ser real, não pode ter ocorrido de fato? Você sabia que a ressurreição, sem a ressurreição, o cristianismo não existiria? Talvez tivesse um entendimento de Jesus como um sábio, aliás, como muitas pessoas pensam, né? Um guru, alguma pessoa, um filósofo, um profeta, mas não realmente como aquele Salvador, o Senhor, que o cristianismo defende e entende. Por que eu posso fazer essa afirmação? Porque sem a ressurreição de Jesus, nada transformaria aquele bando de homens que estavam ali totalmente desesperançados, com muito medo até de sair daquele lugar onde eles ficaram confinados, no cenáculo, tá? Para que eles pudessem, através da contaminação da esperança
de ver Jesus ressurreto tivesse tomado todos eles e eles estivessem dispostos a levar essa informação para todo mundo. Algumas pessoas falam, isso parece que foi combinado, mas imagine que uma pessoa estivesse disposta a morrer por isso. E todos eles acabaram morrendo de alguma maneira por causa do Evangelho, né? Esse é o nosso tema. O que aconteceu em função de Jesus ter ressuscitado? Eu gostaria de começar com um resumo feito pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Se você quiser acompanhar a tua Bíblia ou se você quiser depois ver aí projetado, né? 1 Coríntios 15, de 3 a 5, diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Não hoje, mas no tempo de Paulo, logicamente, né? Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, o irmão de Jesus, né? Por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Essa lista que Paulo coloca aqui não é uma lista exaustiva, mas ela é suficiente para demonstrar que Jesus foi visto por muita gente, não por um ou dois, né? E Paulo, então, ele deixa claro até, na sua época, era possível consultar. Se alguém tivesse com dúvida, fala, olha, vai lá na casa do fulano, ciclano, tal, que estavam lá e viram Jesus ressurreto. Logicamente que para nós isso é impossível, tá? Será que eram todos loucos? Será que eles tiveram uma espécie de transe coletivo? Todos aqueles mais de 500 homens e mulheres que viram Jesus? Estavam todos combinados para enganar os de fora? Mas como eu já disse, né? Eles estariam dispostos a morrer por esse engano? Por causa disso? Por causa de uma mentira? Então, vamos aos fatos. Marcos 16, a partir do versículo 1, conta para a gente que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Interessante, né? Que quem vai remover a pedra? Pequeno detalhe que elas acabaram esquecendo. Elas se preocuparam com tudo, aquilo passou tudo muito rápido naqueles dias, e aquele costume, aquela coisa que elas gostariam de fazer para honrar aquele que foi o mestre delas, ou o filho delas, no caso de Maria, né? Elas não puderam fazer de tão rápido que foi tudo, próximo das 6 horas, das 18 horas daquela sexta-feira, quando Jesus acabou sendo colocado naquele local, né? Mas elas esqueceram de tudo isso, e naquele momento a pedra acabou sendo um grande problema para elas. Quem poderia ajudar? Provavelmente nem sabiam se a pedra tinha sido lacrada pelos romanos e que havia ali guardas na porta e tudo mais, tá? Mas com certeza a ressurreição nem passou pela cabeça delas naquele momento, tá? Elas acompanharam de perto todo o sofrimento de Jesus e ele estava, como a gente poderia dizer, muito morto. Isso elas tinham certeza. Não estava apenas desmaiado ou em algum tipo de estado para que depois ele pudesse ressuscitar. Ele realmente tinha morrido. No versículo 4 diz que, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Ou seja, de repente, aquele que era o grande problema que elas vinham tratando nos últimos minutos ali, no caminho delas, tá? Caiu por terra, simplesmente deixou de existir. Mas um outro, muito mais importante, surgiu. Elas entram correndo no sepulcro aberto e não encontram Jesus. E aí começa aquele negócio. O que teria acontecido ao corpo dele? Quem teria roubado o corpo do seu Senhor? E aí se deparam com um anjo sentado ali dentro e que diz para elas assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Mas ponha-se no lugar delas. Ressuscitou? Do que ele estava falando? Cada
Cadê o corpo dele? Marcos diz que elas ficaram apavoradas e não contaram nada para ninguém. Mas Lucas, por sua vez, diz em Lucas 24, a partir do versículo 9, diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. E realmente, a ressurreição de Jesus também parecia loucura para muita gente. E será que para você ela continua parecendo loucura? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? O versículo 12 do próprio Lucas 24 diz que Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Voltou admirado, mas não crendo na ressurreição. Essa é a verdade. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Uau! Ali alguma coisa diferente estava acontecendo. No versículo 37 e 38 diz que eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toque-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Não era uma aparição, não era um fantasma, era Jesus, em carne e osso. Uma carne diferente, uma carne ressurreta. Talvez muito parecida com a carne, o tipo de corpo que nós vamos ter quando nós tivermos no nosso corpo para a eternidade. Amém? E Jesus ainda diz para eles, no versículo 44, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É interessante isso, porque a narrativa cultural daquela época, de que a ressurreição era impossível, deixou de prevalecer na mente deles, não é? Essa narrativa é muito parecida com a narrativa que nós temos hoje. A ressurreição, como alguém pode aceitar isso? Tá? Mas naquele momento a venda caiu e eles puderam enxergar a realidade incrível que estava sendo mostrada frente a frente ali para eles, testemunhada bem adiante deles. Eles puderam ver com os próprios olhos e com o coração. Você já enxergou alguma coisa com os olhos e com o coração? Tudo voltou a fazer sentido para eles a partir daquele momento. Aquela desesperança acabou ficando de um lado, né? Versículo 46 diz que, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus já começa a mostrar para eles que não era para eles ficarem ali o resto da vida. E Jesus fala: vocês são testemunhas destas coisas, no versículo 48. Então, eu não preciso nem aqui citar Mateus 28, 18 a 21, que todos nós conhecemos bem, onde ele comissiona os apóstolos para irem fazerem discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ele havia ordenado. Além da promessa maravilhosa de que ele estaria sempre com eles até o final dos tempos. Mas em Atos 1:8, ele termina essa comissão aos seus discípulos. E ele fala: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por isso nós podemos concluir o que eu falei lá no começo, que a ressurreição de Jesus criou o cristianismo e deu início à igreja. É muito interessante quando a gente escuta de pessoas que
algumas pessoas se uniram, os discípulos se uniram depois que Jesus morreu, e eles resolveram criar uma religião a partir daquilo que eles tinham. Como que se a gente pudesse ignorar que os discípulos ficaram com tanto temor e tão desanimados, tão decepcionados com tudo que tinha acontecido, que eles não teriam condições de dar a volta por cima, de fazer tudo isso que a gente conhece e que chegou até nós hoje, né? Então, para que essa realidade fosse possível, muitos fizeram parte dela. Todos aqueles discípulos e outros apareceram. Mateus, Marcos, Lucas, que não estava ali naquele momento, se uniu depois. João, o menino, o adolescente, o garoto, que depois se tornou tão importante e nos trouxe tantas cartas e também o Apocalipse. Pedro, aquele que naquele momento eu acho que teve até medo de encontrar com Jesus por ter negado 3 vezes, mas muito importante Pedro. Tiago, o irmão de Jesus, que provavelmente não queria saber, não conseguia engolir o fato do seu irmão, aquele que ter crescido ali junto com eles, ter virado Deus encarnado, o próprio Messias, só depois que Jesus morreu que ele acabou aceitando isso. E Paulo, como Paulo falou no texto que nós vimos de 1 Coríntios, fala como um nascido fora do tempo. Cada um teve uma contribuição muito importante para isso, tá? E aí, Pedro, no final da sua vida, escreveu 2 cartas demonstrando a sua total crença na ressurreição do seu amigo e Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1,3 fala para a gente assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio do quê? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por que tudo isso foi importante? Ele segue dizendo no versículo 4, que para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A gente pode se perguntar, quem tem direito a essa herança? E a resposta é, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor. Todos aqueles que creem que Ele é o Filho encarnado de Deus, o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. E ao confessarem Jesus como seu Salvador e Senhor, têm os seus nomes escritos no livro da vida e são aceitos como filhos. Todo aquele que se dispõe voluntariamente a dar este passo é muito bem-vindo à família de Deus. Amém? O texto segue dizendo que esta herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. O apóstolo Pedro acredita no céu, mas isso não foi o que ele aprendeu desde pequeno. Ele acreditava porque alguma coisa que ele ouviu daquele homem especial, aquele que ele viu subir na frente dele, Jesus subindo aos céus, lá em Atos 1:8, ele viu cada momento feito por Jesus, viu todas as coisas extraordinárias que ele fez, mas viu todas as coisas horríveis e o sofrimento que ele passou também. E mesmo assim, a fé dele só amadureceu. E ele crê totalmente naquilo que ele prega. Portanto, se você tem vacilado na sua fé por causa de dificuldades ou sofrimentos, reflita um pouquinho sobre isso, percebendo que o sofrimento muitas vezes é preciso para nós, a presença do Senhor conosco é vida e garantida. Amém? Próprio Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 20, ele fala: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Porque Jesus ressuscitou, tudo isso fica possível. É interessante que, se a gente pensar nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia e tudo mais, eu tenho visto até muitas pessoas que
têm Jesus já no coração, que são batizados há muito tempo, que participam da igreja há muito tempo, que estão como que deixando que essa desesperança do momento e o pânico dessa dificuldade que nós estamos vivendo, conhecendo muitas pessoas que estão padecendo por causa dessa pandemia, e essas circunstâncias todas acabam tomando o nosso coração e fazendo com que muitas vezes a gente perca um pouco da esperança. Isso me fez lembrar de uma história antiga do Max Lucado, que uma vez eu até compartilhei com vocês há muitos anos atrás, de um livro dele que eu li. E ele, interessante que ele fala que quando ele era jovem, né, não sei com que idade, mas bem jovem, ele se uniu com talvez alguma turma da escola, faculdade onde ele estudava. Eles não tinham muito dinheiro e eles precisavam de um lugar para morar, fazer uma república. E eles descobriram um lugar que tinha uma balsa, uma espécie de uma balsa velha, que tinha, lógico, uma cabina em cima, e eles falaram, puxa, aquilo era muito barato, estava à venda, muito barato, e eles falaram, isso aqui é a casa perfeita para nós vamos aqui investir, e o pouco dinheiro que eles tinham, eles investiram para deixar aquele lugar habitável, ficou um lugar que eles entendiam como a casa, né? Mas, o que aconteceu? 3 meses depois, isso daí, eles estavam ali na costa da Flórida, num rio, e teve uma notícia de um furacão que ia passar por ali. E eles não tinham nenhuma experiência, eles nunca foram barqueiros nem nada por estilo, e eles ficaram apavorados. Apavorados. O que vai acontecer? Nós investimos tudo que a gente tinha nesse barco, e se ele for a pique? Né? Então, eles pegaram lá o resto de economia que eles tinham, e sem saber o que fazer, eles compraram cordas. E diz que começaram a amarrar o barco em todo lugar, amarrar no pier, amarrar nos pilares lá do próprio ancoradouro, nas árvores ali, deram volta na própria casa. E aí, de repente, depois de muito trabalho ali, meio desesperado, eles veem um senhor, já um velho, encostado numa árvore, só observando o que eles estavam fazendo, né? E aí, logicamente, a vergonha, mas a necessidade de alguma orientação venceu aquela timidez, e eles foram perguntar para o senhor, olha, desculpa, nós estamos vendo o senhor olhar a gente aí, o senhor tem algum conselho para nós? E aí o velho fala que ele era um barqueiro, ele fala, olha, vocês amarrem a balsa de vocês em qualquer coisa ligada à terra e vocês vão perder tudo, porque essas árvores onde vocês estão amarrando a balsa, elas vão embora quando o furacão chegar, né? E aí ele falou, então o que a gente faz? E ele falou, olha, arrumam 4 âncoras, né, e joguem muito fundo, né? Ponham em cada canto da balsa uma âncora, ponham nessa corda que vocês compraram e deixa as âncoras irem muito fundo. E aí eles olharam para aquilo e falaram, puxa vida, ancorar fundo. Um bom conselho, realmente. E eles aceitaram o conselho e seguiram, né? E aquele vendaval veio, aquele furacão veio, e o barco, embora tenha sofrido bastante, sobreviveu. E eles acabaram não perdendo a moradia deles. Muitas vezes na nossa vida nós nos deixamos levar justamente pelos furacões. E essa pandemia a gente pode considerar um furacão que está acontecendo no nosso meio. Mas onde a gente está se agarrando? Nas notícias de todo dia, no rádio, na televisão, no temor, nas nossas próprias forças para nos defendermos de tudo que está acontecendo? Ou será que nós estamos realmente jogando nossas âncoras na nossa rocha firme, que é Jesus? Nessa Páscoa, esse Jesus que nós cremos completa aniversário de ressurreição, nós podemos dizer assim. Há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou. E por isso nós podemos crer. Por causa da sua ressurreição é que nós temos um Deus vivo em que nós podemos nos apoiar. Por causa da sua ressurreição, nós sabemos que Jesus se tornou essa rocha firme, onde nós podemos lançar as nossas âncoras e podemos confiar nos momentos de dificuldade. Você crê nesse Jesus dessa forma? Eu queria terminar essa reflexão rápida com vocês, pensando em algumas coisas, alguns
algumas lições que a gente ainda pode tirar desses textos e desse momento da Páscoa. A primeira delas é que Deus se relaciona com cada um de nós de uma forma pessoal. Amém? Assim, então, nós não precisamos pensar num Deus etéreo, um Deus distante, um Deus como algumas religiões pensam, uma coisa muito distante que não pode se relacionar e com quem a gente não pode conversar. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos ter acesso a Ele. Podemos ter certeza que Ele nos escuta e Ele responde. Amém? Por isso Jesus fez o que fez, sofreu naquela cruz e ressuscitou. A segunda coisa importante é que, por que Deus quer se relacionar conosco? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele decidiu assumir o preço para o nosso resgate, o meu e o seu. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus pagou aquele preço tão alto na cruz. Por isso Ele decidiu suportar tudo aquilo, falando para o Pai, seja feita a sua vontade. E assim foi feito. Ok? Então nós podemos confiar nesse amor. Esse amor não é pouca coisa, esse amor é muita coisa. Nós podemos crer que Ele nos ama. Ele ama a mim e Ele ama você, independente da sua situação. A terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que Ele criou uma ponte através desse resgate, desse preço que Ele pagou. E essa ponte que Ele criou está disponível até hoje. Ela continua disponível. E como ela está disponível, eu teria que dizer para você, importante que você saiba, que ninguém pode cruzá-la por você. Ninguém pode cruzar essa ponte por procuração. Você tem que cruzar essa ponte. Se você ainda não cruzou, quem sabe hoje seja um dia de você cruzar essa ponte para chegar até Jesus. O quinto ponto é, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, uma nova vida começa. Uma nova vida em Jesus. Essa é a promessa que a gente tem. Uma vida para a eternidade. E o último ponto é que é uma nova vida porque ela difere da anterior em liberdade, em valores e prioridades. É uma vida na qual nós podemos passar pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos riscos de todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas se nós temos as nossas âncoras lançadas ao fundo, firmadas sobre a rocha, as pessoas poderão olhar para nós e ver alguma coisa diferente. É isso que Jesus espera de mim e de você. As pessoas estão olhando para você, estão vendo uma coisa diferente? Ou estão vendo mais do mesmo? Mais do que eles podem ver na televisão ou em qualquer pessoa da sua vizinhança, em qualquer pessoa da sua família. Ele nos chama a fazermos diferentes. E eu queria terminar, portanto, com essa grande afirmação. O grande convite da Páscoa cristã é para que você venha celebrar a ressurreição de Jesus como membro efetivo desta imensa e abençoada família de fé. Eu faço esse convite a você no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Você quer viver essa Páscoa de 2021 desta forma? Eu vou convidar a você a orar comigo. Isso não vai fazer com que a pandemia saia da nossa casa. Isso não vai fazer que talvez eu gostaria de ter esse poder, de ter essa certeza, falar assim, vamos orar, ore comigo e você vai estar livre da pandemia. Mas eu não sou Deus. E o nosso Deus é soberano. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos que Ele trilha, os caminhos que Ele aceita que aconteçam. Mas nós podemos confiar que se nós orarmos, nós estivermos fechados com Ele, Ele vai cuidar de nós. Desculpa falar assim, mais uma vez, ainda que venhamos a morrer, nós não morreremos eternamente, amém? Nós estaremos com Ele para sempre. E, portanto, nós podemos assumir essa paz hoje. Nós não precisamos esperar a vinda de Jesus. Aliás, se você nunca fez essa oração, hoje é o dia de fazê-la.
Porque se Jesus voltar, essa janela do tempo, aquela ponte, ela vai estar fechada. Hoje é o dia de aceitar Jesus. Então, ore comigo. Tá bom? Vamos orar juntos nesse momento. Pai, nós agradecemos demais pela Páscoa, pelo que ela representa, pela ressurreição de Jesus. Nós te agradecemos por esse teu plano maravilhoso de salvação, essa oportunidade que o Senhor deu a todos nós, esta ponte que o Senhor construiu para reatar o nosso relacionamento contigo. Nós agradecemos pelo que Jesus representa, pelo sacrifício que ele fez, mas pela vitória que ele teve. Ele venceu o pecado por amor de nós, e ele venceu a morte por amor de nós também. E por isso hoje, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração a Ti. Senhor, entra no nosso coração e faz morada. Faz a diferença na nossa vida. Ó Senhor, aqueles de nós que já deram esse passo de fé, nós oramos a Ti, Senhor. Nos ajuda neste momento de aflição, nesse momento de incertezas, pelas dificuldades dessa pandemia onde estamos todos metidos, Senhor. E nos ensina como podemos descansar, lançando nossas âncoras sobre a rocha que é Jesus. Ó, vem, Senhor Jesus, encher o nosso coração de paz e de alegria. Que nada que esteja acontecendo à nossa volta, nessa Páscoa, seja suficiente, Pai, para ofuscar o brilho, a preciosidade, o valor de tudo aquilo que o Senhor criou, planejou e executou para o nosso resgate, para a nossa salvação. Vem, Senhor Jesus, morar na nossa vida. Vem, Senhor Jesus, acalmar o nosso coração. Queremos que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa penetrar e inundar cada coração nesta manhã. Cada um que nos escuta, Senhor, faz a diferença. Obrigado pelo Teu plano maravilhoso de salvação. Obrigado por Jesus ter ressuscitado. E obrigado, Senhor Jesus, por estar vivo e nos defendendo diante do Pai e ouvindo as nossas orações. Tudo isso nós te agradecemos em nome e por amor de Cristo. Amém. Querido amigo, querido irmão, espero que a sua Páscoa seja uma Páscoa abençoada. Talvez você esteja sozinho aí na sua casa, talvez você esteja num grupo muito reduzido, mas o importante é saber que nada disso terá sentido se Jesus não estiver sentado à sua mesa, se Jesus não estiver com um espaço no seu coração. Que hoje a alegria dele, o poder dele, a graça que excede todo entendimento, possa realmente completar a sua vida, tirando qualquer peso, qualquer temor, qualquer coisa que ainda possa, de alguma maneira, te separar do amor de Deus. Amém? Recebe a bênção. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós até a volta gloriosa e maravilhosa do Senhor Jesus, com quem nos uniremos e reinaremos. Amém. Amém. Uma linda Páscoa. Feliz Páscoa. Deus abençoe a todos.